Então pessoal, estou aqui com a nossa impressora Dreamer NX da FlashForge, a impressora que estamos adotando aí para os nossos vídeos da série 3D Print e a qual já temos inclusive um review aqui no nosso canal. Esta impressora ela não possui suporte interno para filamentos de 1 kg, como nós demonstramos já no nosso review, ela apenas dará o suporte aos filamentos de meio quilo, inclusive ela já traz junto consigo 2 desses conjuntos aqui de filamentos. Esse filamento aqui ele é bem interessante por ele ser mais leve, o que acaba facilitando o manuseio. O problema é que ele acaba sendo um pouco mais caro ao ser adquirido no varejo, né? Ele não é exatamente a metade do valor do filamento de 1 kg, o que acaba encarecendo as suas produções. Então, na maioria das vezes, quando vamos trabalhar com impressão 3D, acabamos adquirindo o rolo de filamentos de 1 kg, que justamente é este modelo aqui, então. Normalmente trabalhamos com esse daqui. Observem a diferença do volume, do tamanho deste carretel de filamento aqui, de 1 kg para o de meio quilo. Deste modo, nós precisaremos instalar na nossa impressora, na FlashForge Dreamer NX, um suporte, um holder para filamentos de 1 kg. E é isso que vamos demonstrar no nosso vídeo de hoje, como você efetua a instalação deste holder, e vamos também deixar aí para vocês os links para fazer download deste holder, imprimi-lo em sua casa mesmo, sua própria impressora, e assim poder colocar os filamentos de 1 kg. Lembrando, pessoal, que esta série de vídeos é patrocinada pela Oderso Distribuidora. A Oderso possui tanto filamentos de 1 kg quanto de meio quilo à venda para a sua impressora FlashForge, sendo a distribuidora oficial em solo nacional desta marca. Se você deseja efetuar a aquisição tanto de impressoras quanto de insumos para impressão 3D, entre em contato com a Oderso Distribuidora. Eles são o distribuidor oficial da FlashForge em solo nacional. Nós aqui na Bobsim P&D estamos utilizando os insumos fornecidos pela Oderso Distribuidora, utilizando atualmente os filamentos da própria FlashForge, filamentos de altíssima qualidade para a sua impressão 3D. Então é isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, após efetuar uma busca por vários holders diferentes para o uso de filamentos de 1 kg com a Dreamer e a Dreamer NX, eu acabei escolhendo um modelo que eu vou mostrar para vocês hoje no nosso vídeo. Aqui no site do Thingiverse vocês vão encontrar diversos modelos diferentes, né? Temos um modelinho aqui que é muito parecido com esse que estamos adotando. Temos alguns modelos que são fixados no topo da impressora, outros que são encaixados na janela. Temos também um modelo interno, só que esse modelo interno aqui não funciona mais para a Dreamer moderna, pois ela teve algumas alterações que fizeram com que ele não funcionasse mais adequadamente devido a um redimensionamento que houve interno na impressora. Também temos alguns modelos que são dispostos pelo lado de fora da impressora. Vocês vão encontrar aí diversas opções para uso em sua impressora. Eu acabei optando por este modelinho aqui. Achei ele mais interessante, pois ele acaba ficando bem sutil na sua impressora, né? Pois ele já utiliza um espaço que, ao meu ver, é um espaço morto. É apenas uma janela de ventilação, né? Então nós podemos aproveitar a janela de ventilação para colocar o nosso suporte de filamentos de 1 kg. Então vamos ver aí hoje como ele fica, como acaba ficando aí o uso deste tipo de suporte, né? Precisaremos fazer um pequeno furo aqui na impressora para colocar também o passa-fio, certo? Então aqui eu tenho já os arquivos baixados da internet e abertos diretamente no meu Flash Print, né? Podemos ver todas as partes aqui, né? Temos um parafuso com um orifício no meio, por onde vai passar o filamento. Temos aqui a porquinha para este parafuso. Temos também o suporte interno, onde vai as porquinhas, né? Para dar a sustentação. Temos também a grade, onde vai ser encaixado o eixo do nosso suporte, que irá segurar o rolo de filamentos. Né? Observem que ele é bem espesso, né? Ele tem uma espessura considerável para que tenhamos aí uma boa resistência e ele também é gradeado, de modo a facilitar a circulação de ar. Também temos aqui o suporte propriamente dito, né? Que vai
encaixado no rolo de filamentos. É importante salientar, né, pessoal, que nós teremos 1 kg sobre estas peças, então principalmente esta peça aqui e esta peça, elas precisam ser construídas com um enfio maior. Então aqui eu configurei da seguinte forma, eu criei um perfil novo que eu chamei de Standard e também de High Alta Resistência, certo? Eu imprimi essa peça gradeada aqui na resolução High, que utiliza ali 0,1 milímetros, e configurei também um enfio de 50% para aumentar a resistência dessa peça. Observem também que eu coloquei aqui, ó pessoal, em Top Solid Layers e Bottom Solid Layers, 6 layers, né? Então ele vai acabar criando ali 6 camadas sólidas, né? As primeiras 6 camadas e as últimas 6 camadas serão sempre sólidas, de modo a aumentar também a resistência da nossa peça, ok? Isso aqui então vai permitir com que ela aguente aí tranquilamente o nosso rolo de 1 kg. Utilize também a mesma configuração, né, para esta outra peça aqui, que também irá ter um certo estresse mecânico no seu sistema. Tempo de impressão estimado. Para esta peça aqui, uma média de 16 horas para a impressão se você utilizar em 0.1. Se utilizar em 0.2 milímetros, aqui também deve manter uma boa resistência, já vai cair aí para umas 9 horas de impressão aproximadamente, ok? Esta peça aqui levou em torno de 12 horas para ser concluída. Isso tudo trabalhando com uma velocidade de 100 milímetros por segundo para impressão, porém, aqui no perímetro, observem que eu coloquei a velocidade máxima para 20 milímetros por segundo, né? No perímetro exterior, para manter aí uma boa qualidade na sua peça, certo? Então você pode configurar dessa forma, 20 milímetros por segundo para o perímetro exterior e coloquem também 100 milímetros por segundo para a velocidade de impressão e não se esqueçam de mudar aqui o seu enfio para 50%, o padrão aqui é 15%, né? O padrão que vem configurado para o Flash Forge, para impressões comuns, é de 15%, mudem para 50% e ajustem o Top e o Bottom Solid Layers para 6 camadas, certo? Para manter aí uma boa resistência em sua peça. Também temos um outro ajuste que eu precisei fazer. Esta peça aqui ela ficou com uma dimensão muito grande para a nossa impressão, de modo que a porquinha não conseguiu entrar. Então eu fiz o seguinte ajuste, eu vim aqui em escala, selecionei a peça, né, e fiz o seguinte, ó, tirei essa opção aqui de Uniform Scaling, né, porque se eu manter ela, ele vai diminuir a peça toda na mesma proporção. E o que eu fiz? Eu diminuí meio milímetro no X e meio milímetro no Y. Então aqui ficou com 13,79 e aqui ficou com 16 milímetros. Né? Aí eu dou um meio milímetro de folga aqui, de modo que encaixa perfeitamente o parafuso. Apenas isso que eu fiz de alteração neste projeto em relação à configuração da impressão em si, para garantir uma maior resistência. Então é isso aí, essas peças já estão impressas, né? Eu acabei não filmando elas, uma vez que o tempo de impressão foi muito longo, então acabei deixando sem o time-lapse. Então vamos agora dar uma olhadinha na instalação dessas peças e ver como isso aqui vai se comportar e ficar na nossa Dreamer NX. Então pessoal, eu já estou aqui com as peças todas impressas, como vocês podem perceber. Nós temos aqui a peça que vai no lugar da tampa da janela lateral, né? Podemos observar que ela é muito espessa, né? Ela é bem reforçada justamente para conseguir aguentar o peso do suporte. Como nós demonstramos na etapa do vídeo anterior, nós efetuamos aqui essa impressão com um enfio maior do que o padrão, de modo a aumentar a resistência desta peça. Afinal de contas, teremos 1 kg sobre esta peça aqui, o que vai causar um certo estresse mecânico, ok? Então ela deve ser impressa aí com um enfio maior do que o padrão. O padrão normalmente se situa ali na faixa dos 15 a 20%, né, de preenchimento, o que não é o suficiente para a impressão de peças que vão sofrer grande estresse mecânico. Gostei muito da qualidade que saiu essa impressão, apesar de ter trabalhado com uma velocidade de impressão muito maior do que o padrão. Aqui eu trabalhei com uma velocidade de 100 milímetros por segundo para uma resolução de 0.1, né? Então temos aqui uma boa qualidade na impressão, apesar da velocidade. Pouquíssima formação de teias também, eu não efetuei nenhum acabamento nessa peça aqui ainda.
ela está do jeito que saiu da impressora, só coloquei os parafusos. Então temos pouca formação de teia, mesmo com uma velocidade alta de impressão. Então, excelente aí a qualidade que saiu esta peça. Aqui é a parte que estava virada para a própria mesa de impressão. Normalmente a face que fica diretamente sobre a mesa, ela não sai tão boa, né? A qualidade sai um pouquinho prejudicada justamente por estar diretamente em contato com a base de impressão que é aquecida, certo? Mas ainda assim, a qualidade não deixa a desejar, não. Está tudo ok. Tivemos aqui uma pequena deformidade, mas isso daqui foi um erro meu, na realidade, né? Eu mandei iniciar a impressora estava em uma outra sala por causa do ruído, e eu não fui lá checar para ver se o bico da impressora estava devidamente limpo. Aí o que aconteceu? Quando você inicia uma impressão, ela começa a aquecer a unidade extrusora, acaba que nós temos o vazamento de material pelo bico e esse vazamento acaba se acumulando, né, sujando o bico de impressão. Aí você tem que ficar ali observando o início da impressão junto com a pequena pinça que vem junto com a impressora e aí remover esse excesso logo antes de começar a impressão para que você não tenha aí essa bagunça na primeira camada da impressora. Como tinha bastante material, acabou gerando uma bagunça maior e gerou essa pequena deformidade nas primeiras camadas, certo? Mas nada que inviabilize o uso desta peça, né? Ela vai servir muito bem ao seu propósito. Aqui então nós temos a peça que vai pelo lado de dentro, que é justamente o encaixe do suporte e vai servir para parafusar então a nossa peça no lugar. Essa daqui ela vai encaixada diretamente sobre esta peça aqui, né? E aí nós vamos parafusar, né, por dentro da impressora para manter o nosso holder no lugar. Aqui finalmente nós temos a peça que será utilizada para encaixar o nosso suporte de filamentos, né, o nosso carretel. Como vocês podem perceber, ele não serve para o carretel de meio quilo, né? Então você vai poder utilizar o carretel de meio quilo apenas dentro da impressora, no suporte padrão da FlashForge. Inclusive, né, você pode deixá-lo prontinho lá dentro da sua impressora e instalado, pronto para uso. Basta aí você puxar o filamento e efetuar a troca, algo bem prático no uso deste suporte que nós vamos adotar aqui, né? Afinal de contas, o nosso carretel de filamento de 1 kg não vai ficar do lado de dentro da impressora, mas sim do lado de fora. Aí nós podemos manter o filamento de meio quilo dentro da impressora sem atrapalhar ninguém. E aqui então nós temos o carretel de filamento de 1 kg e podemos perceber que encaixa perfeitamente o nosso holder, né? Aqui do outro lado a sobra ela é bem pequena, né? O suficiente para que o nosso carretel consiga girar numa boa livremente. Também temos aqui poucos milímetros de folga para que também nós não tenhamos nenhum jogo, né? Que ele não fique jogando muito folgadamente no próprio suporte. E por fim, o nosso suporte, né, ele vai encaixar, né, aqui na grade. Então podemos observar que ele entra perfeitamente aqui e ele está muito firme, né? Não vamos ter problemas de a peça se desencaixar durante o uso da impressora. Ainda falta mostrar para vocês a peça por onde vai passar, né? Por onde o nosso filamento vai entrar dentro da impressora, que é justamente essa pecinha aqui. Então aí está ela, é basicamente um parafuso com uma porca, né? A diferença é que ele tem um furo no meio, por onde vai passar o filamento e ele vai conseguir entrar então na nossa impressora, certo? Então ele parafusa perfeitamente aqui. Como nós vimos na etapa anterior, tive que fazer um ajuste aqui de dimensão do parafuso, pois ele não estava entrando perfeitamente aqui na porquinha. Ok? Então apenas esse seria o detalhe. Fora isto, funciona tudo muito bem. Agora vamos efetuar a instalação disso aqui tudo na impressora e ver funcionando. Então, pessoal, vamos começar pela parte mais fácil, que é instalando o nosso passa-fio, né? Que ele vai então bem nesse pequeno furo aqui, né? Nós vamos colocar então o parafuso pelo lado de fora e a porquinha pelo lado de dentro.
Então é isso aí, ele não precisa ficar muito apertado, basta ele estar devidamente posicionado. O restante, né, a parte onde nós teríamos o encaixe do suporte vai ser colocado bem aqui nesta tampa, no lugar da tampa da janela lateral. Então vamos remover a tampa. E vamos posicionar a peça nova. Isso aí, ela encaixa muito bem, fica com pouquíssima folga. Isso aqui foi muito bem projetado. Parabéns para quem fez esse projeto aqui. Então vamos agora efetuar o encaixe do suporte interno. Colocamos então as porquinhas do nosso parafuso. Então é isso aí, fica bem firme a nossa peça aqui na janela, né? E ela já estaria então pronta para ser utilizada. Conseguimos efetuar o encaixe do nosso holder. E assim, finalmente, colocar aqui o carretel. Vamos verificar então como fica isso aqui com o carretel no lugar. E é isso aí, fica bem firme, né? Assim nós podemos finalmente passar aqui o filamento e efetuar a carga do mesmo na impressora. Então este foi o nosso vídeo da série 3D Print, uma parceria com a Oderso Distribuidora, onde nós trouxemos uma dica aí valiosíssima para que você consiga utilizar filamentos de 1 kg em sua impressora FlashForge. Qualquer dúvida, utilize aí os comentários do YouTube. E também não esquece de assinar o canal e clicar na sinetinha que está aí embaixo no YouTube para receber as notificações. Você também pode nos seguir nas redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E se você possui também algum projeto que deseja desenvolver, pode entrar em contato através do nosso e-mail, contato@bobsim.com.br. Estamos à disposição para ajudar em seu projeto. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.